tarde, iniciamos mais um Jornal Nacional. Aqui quem fala é Fernanda Antunes. E hoje falaremos sobre um assunto muito comentado na medicina veterinária, que é o distúrbio eletrolítico. Assim veremos uma reportagem com o veterinário Gustavo Bariveira, as veterinárias Jaqueline, Daniele e Gabriele Pilger. Aqui quem fala é a veterinária Fernanda Antunes e estamos aqui na clínica para comentar sobre o desequilíbrio eletrolítico. Na medicina veterinária, toda enfermidade que causa desidratação dos animais também causa problemas no equilíbrio do ácido básico e no eletrolítico. Esse distúrbio ocorre quando o nível de alguns dos eletrólitos não estão na faixa normal, ou seja, quando os eletrolíticos perdem mais do que ganham ou vice-versa. As principais causas desse desequilíbrio são a ingestão excessiva ou a redução na eliminação de um eletrólito, ou a ingestão diminuída ou a eliminação excessiva da mesma, sendo a insuficiência renal a causa mais comum. E também os distúrbios mais graves envolvem as anormalidades nos níveis de sódio, potássio ou cálcio. Boa tarde a todos. Eu sou Gustavo Bariveira, médico veterinário. Eu vou falar um pouco sobre o desequilíbrio eletrolítico, que tem muitas dúvidas por aí. Então, falar um pouco sobre o potássio. Esse é o principal cátion intracelular das células dos animais, dos mamíferos, mantendo com isso o volume intracelular, além de manter o potencial de repouso da membrana celular. Portanto, desordens e concentrações de potássio afetam membranas excitáveis, como células musculares. Hipercalemia. A hipercalemia está presente quando a concentração de potássio está acima de 5,5 mEq por litro. A hipercalemia pode se desenvolver após ingestão de potássio em excesso, após o deslocamento do potássio no meio intracelular para o meio extracelular, ambos incomuns ou com resultados da excreção defeituosa do potássio. O sódio. O sódio é o principal cátion do FEC. Cerca de 45% do depósito corporal do sódio são incorporados no FEC. 45% dos ossos e o restante no interior da célula. O sódio mobilizável está localizado no FEC. Hipermetrimia. Hipermetrimia ocorre quando a concentração sérica do sódio excede 160 mEq por litro. Isso geralmente se desenvolve quando a perda de água é maior do que a perda de sódio. A ingestão insuficiente de água no mecanismo de sede anormal geralmente é um sinal clínico. Hiponatremia. A hiponatremia está presente quando a concentração de sódio é inferior a 140 mEq por litro. Ela pode resultar uma perda excessiva de sódio, primeiramente através dos rins e de uma conservação aumentada de água. Boa tarde, eu sou a veterinária Gabriele Pilger e eu estou aqui no sítio Três Figueiras para falar sobre um experimento de uma corrida de enduro de 30 km, no qual foi analisada a concentração de eletrolíticos de 9 animais. Esses animais apresentaram hipocalemia, hipocalcemia e hiponatremia, que são distúrbios eletrolíticos causados pelo exercício contínuo, né, bastante exercício prolongado, e com isso a perda de suor, né, eles são eliminados pelo suor. Sódio e potássio geram um aumento da secreção de aldosterona, que aumenta a reabsorção renal de sódio e a excreção de potássio pela urina. O cálcio é eliminado pelo suor ou pela migração para o meio intracelular. Podemos ver que a nossa égua aqui é bem curiosa. Durante esse experimento, né, Aurora, dá licença um pouquinho. Durante o experimento não foi feita a reposição desses eletrolíticos, mas o ideal para não ocorrer sintomas clínicos como taquicardia, câimbras, convulsões, é ideal que se faça essa reposição. E é isso aí. Olá, boa tarde. Meu nome é Daniele e hoje então eu vou falar um pouco sobre os distúrbios eletrolíticos, tá?
Os distúrbios eletrolíticos, eles acontecem quando o paciente tem uma perda muito significativa de líquidos e, consequentemente, de eletrólitos no corpo. Essa perda, então, ela pode ocorrer pela poliúria, que é o excesso de urina, pelo vômitos, pela diarreia, né? E esses eletrólitos, então, eles precisam ser repostos rapidamente, né, no corpo, para que o organismo tenha um bom funcionamento, né, não seja comprometido. Os distúrbios eletrolíticos mais graves, então, envolvem anormalidades dos níveis de sódio, potássio e cloro, tá? Quando a concentração de sódio é muito baixa, nós temos uma hiponatremia, tá? Hiponatremia, então, é a baixa quantidade de sódio no organismo, tá? Pode causar, então, confusão mental, fadiga, fraqueza, letargia, câimbras, insuficiência respiratória aguda, tontura e, em casos muito raros, também pode ocorrer convulsões, tá? E a hipernatremia é quando é o oposto, é quando a gente tem baixa concentração de sódio no organismo, tá? As manifestações clínicas, então, ocorrem apenas em casos graves, tá? Gerando alterações no líquido cefalorradiquiano e desencadeando, então, letargia, astenia, irritabilidade, convulsões e também coma, tá? Hipocalemia, então, é quando a gente tem uma baixa concentração de potássio, tá? No organismo. Os sinais e sintomas da hipocalemia podem ser observados através da presença de fraqueza muscular, anorexia, vômito, abolição do peristaltismo intestinal, distensão abdominal e ausência de reflexos, tá? E a hipercalemia, então, é quando a gente tem uma alta concentração de potássio no organismo, tá? Os sinais e sintomas incluem fraqueza, reflexia, paralisia muscular, que pode gerar paralisia respiratória, parestesias e alterações no ciclo cardíaco, tá? E quando a gente fala, então, de cloro, nós temos uma hipocloremia, quando essa concentração é baixa, tá? Os sinais e sintomas, então, ela é causada principalmente por quadros de desidratação grave, falha renal. Espera que eu me perdi. Boa tarde, eu sou a Jaqueline e hoje a gente vai falar sobre os distúrbios eletrolíticos em gatos, mais especificamente sobre o distúrbio de potássio e sódio. Então, a gente vai começar pela hipocalemia, que ela é a mais comum e tem como seu principal sinal clínico a fraqueza muscular. Ela é causada por uma redução da entrada de potássio ou um aumento da sua saída, e ela pode ter ligação com o rim, como doença renal crônica, a diurese obstrutiva, acidose tubular renal, a diurese osmótica e o hipertireoidismo. E algumas das indicações são vômito, diarreia, a fraqueza muscular, como eu já tinha dito, e a ventroflexão cervical. E o tratamento é basicamente uma reposição endovenosa de potássio, com glutamato de potássio de 5 a 8 mg, dividido entre 2 a 3 vezes por dia, em um paciente hipocalêmico e de 2 a 4 para manutenção. A gente também tem a hipercalemia, que tem como sinal clínico a aritmia e a fraqueza muscular, e ela é causada por problemas renais como a lesão renal aguda ou a doença renal crônica. Algumas indicações são pacientes desidratados, também com fraqueza muscular, que é muito comum, a obstrução uretral e a lesão renal. E ele só é tratado se for muito agudo ou se tiver alguma alteração cardíaca no paciente. E tem também que se lembrar de tratar a causa, primeiramente, e pode-se usar a glicose associada ou não à insulina regular, e também bicarbonato. Bom, a gente também tem a parte do sódio, que é a hipernatremia, que ela tem como sinais clínicos a anorexia, a letargia,
o vômito, a fraqueza muscular, a desorientação, convulsões e pode chegar até mesmo ao coma. E como algumas causas, a gente pode citar o déficit de água, a perda do fluido hipotônico ou o ganho de sódio. O tratamento ele é feito pela reposição de água e eletrólitos e, se necessário, também a gente pode fazer a facilitação da excreção renal. Algumas indicações de que o paciente está nessa condição: ele não bebe água, ele tem vômito, diarreia, desidratação, um comportamento diferente do normal, pode ter convulsões, pode apresentar pilúria ou polidipsia. E por último, a gente também tem a hiponatremia, que ela geralmente tem uma osmolaridade baixa e o tratamento ele só é feito se ela é uma hiponatremia aguda, porque se for crônica, é bem possível que o organismo do nosso paciente já esteja acostumado e ter alguma intervenção pode acabar piorando a sua condição.